Mestre Jesus, obrigada por mais esse dia, obrigada pela oportunidade que tivemos de estarmos reunidos, ainda que online, para poder refletir sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Que possamos nos unir em sentimento, pensamento, em vontade, para que essas palavras façam sentido para cada um de nós e que, na medida do possível, possamos colocá-las em prática no nosso dia a dia. Que os bons amigos nos auxiliem sempre, à medida do nosso merecimento. Muito obrigada, que assim seja, graças a Deus. Olá, amigos, tudo bem? Eu espero que sim. Estamos começando mais uma palestra online, mais uma palestra em áudio, com a oportunidade de, ainda que à distância, poder refletir um pouco mais sobre a doutrina dos espíritos e fazer isso juntos, através das redes sociais, através da internet, nos possibilita estarmos sempre unidos, não é mesmo? Eu sou Carol, estudante da Casa do Caminho, e nessa oportunidade venho aqui falar um pouquinho com vocês sobre o Evangelho no Lar, sobre a prática do Evangelho no Lar. Bom, já quero começar falando que nessa palestra, nessa conversa, o objetivo não é passar uma receita a respeito da prática do Evangelho no Lar. A proposta é apresentar reflexões sobre essa prática, certo? Bem, para começar, vamos refletir sobre o que é o Evangelho no Lar, né? Bem, o Evangelho no Lar é uma reunião de família que acontece semanalmente na nossa casa, em que, nesse momento, a gente reflete sobre as palavras de Jesus. A gente reflete sobre o Evangelho, certo? Basicamente, o Evangelho no Lar é isso. E qual a importância de realizar essa prática com a nossa família ou até mesmo sozinhos, né? Mas assim, qual a importância de realizar essa prática no lar, especificamente? Por quê? Porque a gente estuda a doutrina através das palestras, através dos estudos, dos cursos que são oferecidos na Casa Espírita. Mas trazer essa reflexão do Evangelho para dentro da nossa casa é convidar Jesus e os bons amigos espirituais para o nosso lar. É investir na harmonia familiar, é cuidar do nosso lado espiritual. É se desgarrar um pouquinho das preocupações e das tribulações materiais, para então se voltar para o lado espiritual e trazer para dentro do nosso lar todos esses benefícios do Evangelho. Bom, pessoal, a prática de se reunir no lar com a família para falar sobre os ensinamentos do Evangelho não é nova e não é algo inventado pela doutrina espírita. Nós sabemos que diversas outras religiões também colocam essa proposta, né? Da prática de reuniões nos lares em que vai ali se falar sobre Jesus, em que vai ali se refletir sobre o comportamento, visando a transformação moral de todos os familiares, né? Isso não é algo novo. Inclusive, Jesus também se reunia com seus discípulos, né? Ele se reunia para poder transmitir os seus ensinamentos, os seus exemplos, mas também para ouvir os discípulos. Ele pegava exemplos do cotidiano, exemplos do comportamento de cada um e transformava aquilo num ensinamento, transformava aquilo num exemplo que pudesse, de alguma forma, ensinar os presentes. Jesus também se reunia com as multidões. Nós sabemos que o lar do Cristo é todo o planeta, né? Então, acredito que onde ele estava, ainda que fosse numa montanha, ainda que fosse em meio à natureza, em meio ao deserto, enfim,
onde ele estava e se estivessem outras pessoas ali ouvindo ele, aquele lugar já se tornava um lar, aquele lugar já se tornava um momento de reflexão, um momento de ensinamento, um momento de luz, né? Então, a proposta do Evangelho no Lar, ela já vem há muito tempo. Mas trazendo aqui para a doutrina espírita, a gente pode identificar que Kardec fala um pouco sobre isso na Revista Espírita, no mês de abril do ano de 1864. Nessa ocasião, Kardec vai estar falando um pouquinho sobre as preces, né? Porque nós sabemos que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no final do livro, nós temos uma coletânea de preces em que vai se colocando exemplos de preces para variados motivos. Inclusive, ele coloca também a explicação da oração dominical, que no caso é a oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus. Ele coloca lá cada trecho e vai nos explicando o verdadeiro sentido daquelas palavras, né? E ele vai colocando também outros exemplos de preces, que não são para serem decoradas, e sim para serem entendidas, sentidas, para nos servir como referência, para construir as nossas próprias palavras, ou para usar aquelas porém com sentido, com verdade. E aqui na Revista Espírita, Kardec, que está falando sobre a importância da prece, ele coloca também que em uma vez por semana seria interessante se reunir com a família ou até mesmo, né, ficar sozinho, destinando um tempo a mais para prece, destinando um tempo a mais para leituras de algumas passagens do Evangelho, para comentários instrutivos, né? E isso é importante aí para manter o nosso equilíbrio, para desenvolver o nosso pensamento a respeito do nosso comportamento, né? Então, tudo isso foi falado por Kardec lá na Revista Espírita, e aí a gente vai percebendo que essas reuniões familiares foram se tornando cada vez mais comuns e foram sendo motivadas cada vez mais ao redor do tempo. Bom, pessoal, e quando devemos realizar o Evangelho no lar? Bem, de acordo com as literaturas espíritas, com os órgãos do movimento espírita, que há muito tempo estudam, refletem sobre isso, e inclusive divulgam campanhas que nos incentivam e nos motivam a essa prática, nós devemos escolher um dia da semana e um horário específico e seguir esse horário, seguir esse dia com rigorosa disciplina, tá? Então, pode ser qualquer dia da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo. Eu posso escolher qualquer horário. Dentro das 24 horas que me são disponibilizadas no dia, eu posso escolher ali uma hora para fazer o evangelho. Por exemplo, domingo às 11 horas, sábado às 8 horas, quinta-feira às 3 da tarde. Enfim, estou colocando exemplos aleatórios aqui, mas você, juntamente com a sua família, ou, no caso, se a pessoa for fazer sozinho, ela vai disponibilizar aí um dia da semana, em um horário em que ela vai ter total disponibilidade para se dedicar a isso, e um horário que vai poder ser seguido com disciplina todas as semanas, tá? Essa disciplina é importante. Por quê? Porque no momento do Evangelho no Lar, nós estamos convidando os bons amigos da espiritualidade para nos auxiliar através da intuição. Então, a espiritualidade se programa para estar presente conosco nesse momento. Por isso que nós temos que manter a disciplina, não é mesmo? No nosso trabalho, nos estudos da Casa do Caminho, nos estudos das casas espíritas e em outras tarefas do nosso dia a dia, nós também estipulamos dias e horários com disciplinas, né, para realizar as nossas tarefas e os nossos compromissos. Então, o Evangelho no Lar, ele também é um compromisso e ele deve ser seguido com disciplina dentro do dia e do horário que a gente estipular, certo? E quanto tempo deve durar
essa prática? Quanto tempo deve durar essa reunião? Bem, esse momento do Evangelho no Lar, ele pode durar aí de 15 minutos até mesmo 1 hora, né? Até no máximo 1 hora. Por quê? Porque menos de 15 minutos vai ser algo muito breve, algo muito prático, muito rápido, em que a gente não vai conseguir aproveitar todo aquele roteiro do Evangelho, segui-lo com disciplina, segui-lo prestando atenção no que a gente está fazendo com que aquele momento seja para a gente muito proveitoso e para os nossos familiares também. Vai ser algo muito corrido, que talvez não dê tempo da gente cumprir ali com a reunião de uma maneira efetiva. E mais de 1 hora pode fazer com que aquela reunião se torne muito cansativa, muito maçante, e pode também fazer com que a gente perca o foco principal. E aí a reunião pode acabar se perdendo, o assunto pode acabar se perdendo também, fugindo um pouquinho do foco, fugindo do objetivo, e a gente também não vai ter uma reunião efetiva dentro daquilo que a gente esperava buscar, não é? Por isso, o indicado é que essa reunião dure 15, 20, 30 minutos, 40 minutos, até no máximo 1 hora, tá? Mas existem sempre exceções. A gente precisa sempre adaptar aí aos nossos contextos e às nossas possibilidades. Bem, como eu havia dito, vou apresentar agora um roteiro que é um roteiro indicado pelas literaturas espíritas sérias que tratam do Evangelho no lar. Vocês vão perceber que é algo simples, que é algo tranquilo, que todo mundo tem condições e possibilidades de realizar. E sempre lembrando que roteiro não é receita, roteiro é um caminho a ser seguido, é uma possibilidade de caminho. Então, nós vamos apresentar aqui uma forma de realização do Evangelho, certo? Vamos compartilhar aqui práticas que funcionam, que dão certo e que podem ser bons indicadores para que a gente possa iniciar a prática do Evangelho no lar, nas nossas casas. Bem, primeiramente, a prece inicial, né? Nós estamos aí num dia turbulento, num dia corrido, então no momento que a gente se reúne com a família, ou no caso, se a gente fizer o Evangelho de manhã, né? Nós vamos se preparar aí para ter um dia corrido, para ter um dia cheio de tarefas. Então, a prece inicial é o momento em que a gente para, em que a gente relaxa, prepara nossa mente, prepara nosso corpo para aquele momento. É um movimento que a gente faz aí de abertura, convidando os bons amigos da espiritualidade para se fazer presente na nossa reunião, preparando a nossa mente para ouvir as boas intuições que podem nos chegar no momento da leitura, no momento das reflexões, né? Então, a prece inicial, ela nos ajuda a abrir o Evangelho no lar, mostrando que nós estamos com muito respeito e com muita vontade de aprender. Logo depois, é realizada a leitura de um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente pode ler um pequeno trecho. Podemos ler aí um texto, podemos ler um título, um parágrafo, 2 parágrafos, enfim, isso vai depender da dinâmica de cada família, mas é importante que a gente faça a leitura de um trecho do Evangelho e logo depois dessa leitura, que a gente possa fazer comentários sobre o texto lido. O objetivo do Evangelho é que, de alguma maneira, a gente possa refletir sobre a nossa prática em família, sobre o nosso comportamento, porque ele visa a nossa transformação moral. Então, aquele exemplo do Evangelho, de alguma maneira, tem que fazer sentido para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. Não adianta eu interpretar aquele texto pensando no vizinho, pensando no meu colega de trabalho, pensando numa pessoa que está lá fora. Eu tenho que trazer o ensinamento para dentro de mim. Eu preciso fazer com que aquela prática faça sentido para mim e para aqueles que estão ao meu redor.
O momento dos comentários não é o momento também de lavar a roupa suja, popularmente falando, né? Apontar o dedo para o familiar, dizendo, né? Olha, tá vendo esse trecho aqui? Isso é para você, porque tal dia você fez isso, tal dia você fez aquilo. Não, né? Porque dessa forma a gente vai transformar o evangelho no lar no momento de discussão, no momento de desarmonia, que é totalmente contrário ao nosso foco, ao nosso objetivo, né? Então, nós precisamos fazer aquela leitura e trazer para dentro de nós, para o nosso comportamento, vendo o que em nós precisa de reparo, precisa de melhora. E sempre quando a gente se dirigir ao outro, sempre quando a gente se dirigir a uma terceira pessoa, que seja com muito respeito, com muito carinho, sempre com o objetivo de auxiliar e nunca de condenar ou de apontar, certo? E após esses comentários, a gente já parte para as vibrações e para a prece final. O momento da vibração é um momento muito importante, que é onde a gente começa a vibrar, a pedir pela proteção do nosso lar, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Por que não pedir pela proteção dos nossos vizinhos, né? Pelo nosso planeta. Muitas vezes a gente fica sabendo que alguém está doente, que alguém desencarnou, que alguém de alguma forma não está bem. A gente pode vibrar, a gente pode pedir por aquela pessoa, por uma situação que tem que ser resolvida. Podemos também usar esse momento para agradecer, né? Agradecer por tantas coisas boas que nos rodeiam, pela oportunidade de estar em família. Enfim, o momento da vibração é o momento em que a gente, de fato, abre o nosso coração, solicitando e agradecendo a Deus por tudo que está ao nosso redor, né? E assim, seguido da prece final, a gente encerra esse momento do Evangelho no Lar. Como eu disse, um roteiro muito breve, um roteiro bem objetivo, mas muito completo, que, se seguido, pode levar a muitos benefícios para nós mesmos, para os nossos familiares e para o nosso lar. Eu gostaria de apresentar agora alguns pontos que merecem a nossa atenção. São dúvidas que muitas vezes são frequentes para quem está iniciando a prática do Evangelho no Lar ou para quem já faz há muito tempo também. São questões que muitas vezes pairam aí sobre o movimento espírita e que é importante que sejam esclarecidas, né? Para que essa prática seja cada vez mais efetiva, que seja uma prática reflexiva e que esteja dentro da coerência doutrinária. Bom, primeira coisa, posso fazer o Evangelho no Lar sozinha? Sozinho? Claro que eu posso. Até porque, como disse Jesus, onde está um ou mais um reunido em meu nome, lá eu estarei. E com certeza, no momento que a gente se programar para fazer o Evangelho no Lar, nós podemos estar sozinhos de pessoas encarnadas, né? Os meus familiares encarnados podem não estar comigo. Porém, com certeza, os amigos da espiritualidade estarão te acompanhando, me acompanhando. Então, é super possível fazer o Evangelho no Lar sozinho, sim, em qualquer cômodo da casa. Escolher um dia que seja um dia tranquilo, em que não tenha muitas interferências, e a gente pode se recolher no nosso quarto, na sala, na cozinha, num cantinho, no quintal, na varanda, enfim, que a gente possa ter a tranquilidade para realizar o Evangelho no Lar, ainda que sozinho. O benefício para os familiares e para o lar vai ser o mesmo. E se chegar uma visita bem na hora do Evangelho? Isso pode acontecer, né? Com certeza já aconteceu com cada um de nós. Enfim, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, a gente precisa sempre analisar o contexto, mas é super possível que a gente convide essa visita para participar com a gente daquele Evangelho no Lar. Nada acontece por acaso. Às vezes aquela pessoa chegou ali naquele momento e aquela mensagem que vai ser lida no momento do Evangelho pode auxiliar ela. Aquela prece, aquela vibração que vai ser feita aí na sua casa, aqui na minha casa, pode auxiliar aquela pessoa que chegou. Então, é super possível que a gente convide essa visita para fazer parte desse momento, para falar de Deus, para falar de Jesus. Todas as pessoas são sempre bem-vindas. E se nós estivermos viajando, e quando se em algum momento a gente viajar,
Bom, onde nós estivermos, o nosso pensamento não encontra barreiras, né? Se eu viajei, eu vou passar uma semana fora, vou passar 15 dias fora, um mês que seja fora do meu lar, naquele mesmo dia, naquele mesmo horário que eu me programei para fazer o meu evangelho no lar, eu posso dar uma paradinha ali do meu compromisso, do meu passeio, da minha viagem, me recolher num cantinho e, através do meu pensamento, fazer uma prece, fazer uma vibração, lembrando daquele momento em que eu estaria realizando o evangelho no lar, né? Então, o pensamento não encontra barreiras. Onde eu estiver, eu posso mentalizar, eu posso pensar e com certeza eu serei auxiliada, né? E se eu esquecer de fazer, em algum momento pode acontecer algum imprevisto. Cheguei atrasada, né, do meu trabalho, de alguma forma eu não pude fazer aquela semana, alguma coisa me atrapalhou naquela semana, eu não pude fazer. Ou eu esqueci de fazer, né? O que pode acontecer? Bom, se eu esqueci de fazer, na outra semana, no mesmo dia, no mesmo horário programado, eu estarei ali disposta a fazer, né? Hoje em dia a gente tem despertador, a gente tem alarme no celular, lembrete, bilhetinho na geladeira, várias coisas que podem nos lembrar nos primeiros dias, principalmente nas primeiras semanas, né? Até a gente decorar o dia e horário, a gente pode ter ali aquele lembrete extra que vai nos colocar aí para fazer o evangelho, mas se caso a gente esqueça, ou se caso em alguma semana não é possível fazer, tudo bem, na outra semana a gente recomeça, certo? O que vale é manter a disciplina e principalmente a constância. Eu não posso ficar, um dia eu faço segunda, um dia eu faço quarta, um dia eu faço sexta. Não, eu preciso todas as semanas fazer naquele dia, naquele horário, porque daí o meu corpo, o meu pensamento, a minha rotina fica toda voltada para aquilo. E como eu disse, os amigos da espiritualidade também se programam para estar presente comigo naquele dia. E, como eu já disse anteriormente, nada me impede de, às vezes, eu tô no trânsito, ou eu tô no meu trabalho, eu tô em algum lugar, deu a hora do evangelho, eu não consegui chegar, eu posso ali, por alguns minutos, mentalizar, fazer uma prece, de alguma maneira, me conectando com aquele momento. Não vai ser a mesma coisa do que fosse a reunião, mas pelo menos eu me conectei, eu me liguei e me lembrei daquela situação, daquele momento, certo? Crianças podem participar do evangelho? Sim, não só podem, como devem, né? Por isso, até que a reunião não pode ser muito extensa, muito demorada para as famílias que têm crianças, né? Senão as crianças já começam a ficar inquietas, normal. Então, as crianças, elas podem participar do evangelho no lar, sim, elas devem participar. E a gente deve incluir as crianças dentro da proposta do evangelho no lar, dentro daquele roteiro. A gente pode convidar a criança para fazer a prece inicial, por exemplo. Crianças maiores, adolescentes, que já são alfabetizados, eles podem ser convidados para ser os leitores do evangelho, por que não? Tem ali um trechinho, ele pode fazer a leitura. Se ele já for alfabetizado, se ele já tiver maturidade para fazer aquela leitura, ele pode participar da reunião lendo. A gente pode questionar a criança, pedindo para que ela faça comentários sobre aquilo que ela entendeu ou tire dúvidas. Então, é super possível que a criança participe, sim. Outro tema que é muito corriqueiro quando se fala de evangelho no lar é o copinho de água. Devo colocar um copinho de água? Devo colocar uma garrafa de água no momento daquela reunião e depois colocar no filtro, na caixa d'água? Enfim, não. Não é necessário a colocação de copos de água. Nós sabemos que existem algumas vertentes que indicam isso, mas seguindo aí a lógica da doutrina espírita, estando dentro da coerência doutrinária, a gente percebe que o copinho de água, ele não vai ser necessário, porque se eu estou fazendo o evangelho no lar, eu estou edificando, eu estou buscando luz e equilíbrio para toda a casa. Então, tudo que estiver dentro do lar vai ser ali iluminado por aquelas palavras. Se a minha prece, se o meu pensamento, se o pensamento das pessoas que estiverem comigo for sincero, a casa toda vai ser auxiliada, vai estar protegida, vai estar amparada.
Não é necessário eu colocar o copinho de água ali, né? Não, a casa toda vai estar iluminada a partir do momento que eu me proponho a prática do evangelho no lar. A partir do momento que eu me proponho a fazer dessa reunião um momento sério, tá bom? Então, o copo de água, garrafa de água propriamente dito, não é necessário. Outra questão que às vezes a gente pode ter dúvida é se a gente pode estudar, se a gente pode realizar a prática do evangelho no lar com outras obras para além do evangelho segundo o Espiritismo. Bem, como eu tenho dito aqui durante todo esse momento da nossa palestra, nós não estamos aqui apresentando receitas, eu não estou aqui apresentando um roteiro fechado, uma verdade absoluta que deve ser seguida por todos. Não. Nós estamos apresentando aqui sugestões de práticas de um consenso geral dentro da doutrina espírita. Mas nós sabemos que cada caso é um caso, cada família é uma família. Para a gente pensar no estudo com outras obras, é importante a gente se ater ao objetivo da reunião, ao objetivo do Evangelho no lar. O nome já diz tudo, Evangelho no lar. Então, a obra principal indicada para essa prática é o Evangelho, né? Porque ele evidencia atitudes a serem seguidas, condutas a serem melhoradas em cada um de nós. É uma obra que faz parte da codificação, é uma obra fundamental para todo estudante espírita. E é o Evangelho no Lar que vai me propor essa reflexão através do Evangelho segundo o Espiritismo da minha mudança de atitude, né? Da minha transformação moral. Então, sem sombra de dúvidas, o Evangelho segundo o Espiritismo é a principal obra indicada para a realização dessa proposta, né? Mas a gente tem que pensar que se eu for escolher outras obras, eu preciso escolher obras que façam sentido com esse objetivo, com essa proposta, que é a reflexão sobre o meu comportamento, sobre a minha atitude moral. Eu não devo estimular, por exemplo, a manifestação mediúnica, comunicação com espíritos, né? Eu não devo fazer do evangelho no lar um palco para discussões filosóficas, né? Eu não posso fazer do evangelho no lar um momento de ficar só discutindo fora sobre as atitudes das outras pessoas, sobre como o mundo está assim, como o mundo está assado, bem filosófica, bem abstrata, ou então muito científica, muito metódica, muito teórica, sem pensar em mim, sem pensar no meu comportamento, no comportamento da minha família, né? O Evangelho no Lar tem o objetivo de estimular a mudança de conduta em cada um de nós, né? Então, nós precisamos buscar obras que façam isso. Eu já ouvi pessoas que também fazem com o Livro dos Espíritos, por exemplo, né? Que são perguntas, respostas. Cada semana lê 1, 2, 3 perguntas e refletem sobre aquilo. Também é interessante. E dentro da literatura espírita no geral, eu vou indicar aqui 3 livros, que são livros que eu já li por inteiro, né? Não vou indicar aqui livros que eu nunca li, vou indicar livros que eu já li. Mas é claro que existem diversas outras obras que também trazem mensagens reflexivas sobre o comportamento das pessoas, né? Então aqui nós temos Jesus no Lar, uma psicografia de Chico Xavier pelo espírito Neio Lúcio. Tem o livro Fonte Viva, que também traz mensagens reflexivas, que é psicografado por Chico Xavier pelo espírito Emmanuel. Tem o livro do João Nunes Maia pelo espírito Shaolin, que é o livro Ave Luz, que também traz aí algumas histórias de Jesus. Então são obras que eu já li, que eu acredito que são interessantes e muito reflexivas. Mas é claro que existem diversas outras que também seguem essa mesma proposta, né? Uma coisa importante para a gente lembrar é que a obra, gente, ela deve ser lida por inteiro dentro do Evangelho no lar. Eu preciso seguir a sequência. Então, vou começar o Evangelho no lar, vou pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu começo lá do começo do livro, lendo o prefácio, a introdução, e cada semana eu leio um trechinho até acabar o livro. Quando acabar o livro do Evangelho, com certeza, lendo um trecho por semana, nós vamos ficar aí alguns anos imersos nessa leitura, né? Quando acabar essa leitura, eu posso voltar do início e estudar ela novamente, posso estudar o Evangelho novamente, porque eu vou ter novas reflexões,
novos pensamentos, novas discussões. Eu serei uma nova pessoa, logo, as minhas reflexões serão novas também, né? Cada ano que passa, a gente vai abrindo nossa mente, mudando nosso comportamento e a nossa capacidade de reflexão também se amplia. Então, é super possível e indicado que, ao final do Evangelho, eu volte ao início para ler novamente. Mas, se eu quiser ler outras obras, então que eu escolha uma outra obra e que eu siga essa outra obra do começo ao fim, até pular para outra, né? O que eu não posso fazer é, em cada semana, ler um trechinho de um livro, ler do outro, fazer aquela salada, porque a gente sabe que dessa maneira a gente não segue uma linearidade nos nossos estudos, né? Isso atrapalha ali o nosso raciocínio, isso atrapalha o segmento ali da proposta. Então, o ideal é que a gente leia a obra por completo, para a gente extrair todas as reflexões positivas que ela tem para nos passar. Bom, pessoal, espero que tenha sido proveitosa essa nossa conversa sobre o Evangelho no Lar. Para quem ainda não faz, espero que tenha se sentido motivado, inspirado a iniciar. Para quem já faz, espero que tenha sido um momento de reflexão sobre essa prática, porque depois de muitos meses, anos, realizando o Evangelho no Lar, ele pode cair no comodismo, pode cair na praticidade, e esse não é o objetivo, né? O objetivo é que a gente sempre esteja com a atenção plena naquele momento do Evangelho, refletindo com consciência, refletindo ativamente sobre esse momento, sobre essa prática, aproveitando os benefícios que ela tem para nos oferecer. Nós sabemos que através do Evangelho, nós transformamos nossa casa em lar. Nós exercitamos o equilíbrio, nós ficamos mais propensos à ajuda espiritual, porque nós vamos ter o equilíbrio e a tranquilidade de ouvir as boas intuições dos amigos da espiritualidade que nos acompanham, que nos protegem, que muitas vezes nas tribulações do dia a dia não encontram maneiras de nos auxiliar, mas que através do Evangelho a gente se desarma, a gente se acalma, a gente se volta para o nosso lado espiritual e assim tem maior possibilidade de ajudar e ser ajudado sempre. O objetivo dessa palestra não foi trazer uma cartilha, não foi trazer um conjunto de verdades absolutas e nem bater um martelo, mas sim teve o objetivo de nos fazer pensar sobre a prática do Evangelho no Lar, teve o objetivo de mostrar a importância e os benefícios que essa prática traz a curto e a longo prazo para cada um de nós e para os nossos familiares. A prática do Evangelho no Lar convida Jesus para o nosso lar, convida Jesus para estar na nossa casa e para estar conosco diariamente. Muito obrigada. E agora, nesse momento, nós vamos partir para a nossa prece final. Elevando nosso pensamento a Deus, agradecendo pela oportunidade que tivemos de aprender um pouco mais juntos. Pedimos pelo nosso planeta Terra, que passa por tantos desafios. Pedimos que o nosso planeta Terra seja coberto de luz, de amor, e que essa luz e que esse amor possa se fazer presente no coração de cada um de nós, nos nossos lares, na nossa rotina. Nós agradecemos, Mestre Jesus, porque mesmo com tantos desafios, nós nos sentimos muito felizes por poder nos voltar para a doutrina dos Espíritos, que nos consola, nos orienta e nos dá força para seguir lutando, para seguir aprendendo e, consequentemente, buscando o caminho da evolução. Muito obrigada e que assim seja. Graças a Deus.